Bom, Bruna, falando então da voz do professor, que é o nosso tema de hoje, né? Como tu já disseste aí, tu atende no teu consultório diversos professores, né? Uhum. Tu atende profs de música e profs em geral aí que trabalham em sala de Sim, aula? sim. A minha demanda mais é sala de aula, mas a gente acaba pegando cantores também que dão aula, né? Então a gente acaba Sim. usando algumas situações para o cantor enquanto indivíduo artístico e enquanto professor também. Enquanto prof. Tá, e me diz uma coisa, tu identifica assim alguma característica no professor que busca um auxílio fonológico, que audiológico, é isso? Isso, aham. Fonoaudiológico, que é diferente de uma outra pessoa e talvez que tenha uma outra profissão que não utilize tanto a voz. O professor ele tem assim algo bem específico que ele acaba buscando por aquilo? Eu acredito que o professor não se dá conta de que ele tem uma demanda vocal igual qualquer outro profissional de voz, seja jornalista, seja cantor, seja radialista. O professor não se iguala às vezes a esses profissionais, mas a demanda deles muitas vezes supera, né, a quantidade de horas e de turnos que eles usam a voz. Fora a situação de que ele trabalha com pessoas, né, que nem sempre as outras profissões trabalham tão diretamente com essas pessoas e a carga desse cansaço é maior. Então, o interessante é o professor, quando vem, muitas vezes ele só quer resolver uma rouquidão, uma dificuldade que ele está percebendo que está acontecendo, e quando a gente começa a trabalhar, ele se dá conta de que ele não está respirando corretamente, ele está dando importância para algumas outras coisas que ele acha interessante e não está se dando conta do próprio cuidado com ele, e que ele, sendo um profissional da voz, ele precisa trabalhar essa demanda vocal, que às vezes ele não se dá conta, né? Talvez então a gente pode dizer que o maior problema é a questão da fadiga mesmo, por usar por muito tempo. Por muito tempo e sem o suporte, né? Então eu sempre costumo dizer que a gente é como um atleta, né? O professor, o cantor é como um atleta. O atleta, para correr, para fazer aquela atividade que ele se propõe, ele tem toda uma preparação antes e às vezes não é um ano só, às vezes não é só 6 meses, ele tem todo um preparo para aquele corpo estar pronto, para aquela musculatura estar preparada para a atividade que ele vai fazer. Então é isso justamente que o professor também deveria fazer, ter o cuidado com a sua musculatura para ela ter o melhor tempo saudável possível. E infelizmente a gente acaba procurando um profissional da saúde, né? Como é o caso do atendimento da fono, quando já se tem algum problema, Sim, né? Quem dera a gente quisesse buscar isso antes, e sim para Isso trabalhar como com uma prevenção. prevenção. Isso é bem interessante que a gente pudesse até estar divulgando, né? Muitas coisas já foram feitas, muitos trabalhos já foi feito com a voz do professor e sobre essas dificuldades e essas situações que aparecem no dia a dia, né? A gente sabe hoje, por exemplo, que o maior índice de afastamento do trabalho é questões vocais, né? Nas pessoas que lecionam, enfim, nos professores e quem trabalha dando aula. A gente sabe que tem professores aí, enfim, que trabalham 3 turnos, né? Manhã, Sim, tarde e noite, e às vezes sim. falando o dia inteiro, né? É. Explicando conteúdo, explicando conteúdo. Claro, tem professor de educação infantil aí que é meio turno, mas às vezes dá uma aula particular de manhã, que também acaba, E às né? vezes a gente pensa assim, mas eu sou professor de música, eu tenho meu aluno, um aluno, 2 alunos. Mas é aquele professor que tem uma turma de 30, né? Que a princípio não dava aula de música e agora precisa dar. Então, além de cantar, né? E trabalhar com as crianças as questões musicais, ele ainda dá aula. Então, ele tem essas duas demandas junto, né? Então a gente poderia dizer até para quem está assistindo a gente, Bru, que o ideal, tipo, se você está assistindo e você não tem problema de voz, você sente que a sua voz está 10, você deveria procurar mesmo assim um fonoaudiólogo para trabalhar com a questão da prevenção, ou a gente tem que esperar ter algum probleminha, ficar sem voz, para daí sim procurar? Não, acho que é interessante procurar justamente para quê? Para saber os cuidados necessários. Daqui a pouco teve uma questão respiratória importante, já sabe como se cuidar. Teve alguma situação de acordar um pouco mais sem voz, um pouco mais rouco, porque pegou um resfriado ou excedeu demais na noite anterior em alguma janta, em alguma coisa e vai para a sala de aula um pouco mais rouco e sabe que aquilo vai tornar um dia um pouco mais cansativo. A gente tem ferramentas que a gente pode ajudar para que isso se minimize, né? Então é a mesma coisa
de tu fazer uma atividade física, de tu cuidar da alimentação, de cuidar os hábitos para ter uma longevidade, né, vocal também, isso é necessário. Então, eu acho que a precaução, né, estaria acima, né, na frente. Assim, a gente tem que pensar na frente. Isso, e pensando assim, a gente pode planejar um futuro de não ter problemas vocais, né? Se fosse feito um trabalho de prevenção, talvez com esses professores já de início de ano letivo, teria um resultado interessante no final do ano para ver a qualidade vocal desse professor comparado a anos anteriores. É bem provável que exista alguns estudos comparando um tempo de lecionamento, né, de atividade, enfim. Não sei se um ano inteiro e antes e depois, mas eu acredito que algumas coisas muito nessa área já existem bastante.